Parte 1. As disciplinas interiores. Capítulo 2. A disciplina da meditação. A contemplação verdadeira não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. Thomas Merton. Na sociedade contemporânea, o adversário tem especialização em 3 áreas: ruído, pressa e multidão. Se ele conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisas, descansará satisfeito. O psiquiatra Carl Jung certa vez observou: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Se alimentamos a esperança de ir além das superficialidades de nossa cultura, incluindo nossa cultura religiosa, precisamos estar dispostos a descer ao silêncio recriador, ao mundo interno da contemplação. Em seus escritos, todos os mestres da meditação acenam para nós, convocando-nos ao pioneirismo nessa fronteira do espírito. Embora possa soar de forma estranha aos ouvidos modernos, devemos nos alistar, sem sentir vergonha, como aprendizes na escola de oração contemplativa. Testemunho bíblico. A disciplina da meditação certamente era familiar aos escritores sagrados. A Bíblia emprega 2 palavras hebraicas para transmitir a ideia de meditação, que juntas são usadas 58 vezes. Ambas as palavras possuem diversos significados: ouvir a palavra de Deus, refletir nos feitos de Deus, relembrar os atos divinos, ponderar sobre a lei de Deus, entre outros. Em cada caso, a ênfase está na mudança de comportamento como resultado do encontro com o Deus vivo. Arrependimento e obediência são traços essenciais de qualquer conceito bíblico de meditação. O salmista exclama: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordens, pois tu mesmo me ensinas. Salmo 119, 97, 101 e 102. É esse foco contínuo na obediência e na fidelidade que distingue com maior clareza a meditação cristã de suas equivalentes orientais e seculares. Os que vemos transitar pelas páginas da Bíblia conheciam os caminhos da meditação. Certa tarde, Isaac saiu ao campo para meditar. Gênesis 24:63. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Salmo 63:6. Os salmos praticamente cantam as meditações do povo de Deus a respeito de sua lei. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Salmo 119, 148. O salmo, que serve de introdução a todo o saltério, convida a que imitemos o homem feliz, cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. O velho sacerdote Eli sabia como ouvir a voz de Deus e ajudou o jovem Samuel a reconhecer a voz do Senhor em 1 Samuel 3, do 1 ao 18. Elias passou boa parte de um dia e de uma noite numa região despovoada, aprendendo a discernir a voz de Deus no murmúrio de uma brisa suave. 1 Reis 19, do 9 ao 18. Isaías viu o Senhor alto e exaltado e ouviu a sua voz que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías 6, do 1 ao 8. Jeremias descobriu que a palavra de Deus é como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Jeremias 20, verso 9. E assim seguem-se as testemunhas. Todas eram íntimas do coração de Deus. E Deus falava com elas, não porque possuía capacidades especiais, mas porque estavam dispostos a ouvir.
Cumprindo um ministério extraordinariamente atarefado, Jesus criou o hábito de afastar-se para um lugar deserto. Mateus 14:13. Ele não fazia isso apenas para ficar longe do povo, mas para ficar com Deus. O que Jesus fazia, vez após vez, naquelas colinas desertas? Ele buscava o Pai Celestial. Queria ouvi-lo e manter comunhão com Ele. E Jesus acena para nós, convidando-nos a fazer o mesmo: ouvir e obedecer. A meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Simples assim. Gostaria de torná-la mais difícil para os que gostam de complicar. No entanto, ela não envolve nenhum mistério oculto, nenhum mantra sagrado, nenhuma ginástica mental, nenhum mergulho esotérico para atingir a consciência cósmica. A verdade é que o grande Deus do universo, o Criador de todas as coisas, deseja ter comunhão conosco. Adão e Eva conversavam com Deus no jardim do Éden, e Deus conversava com eles. Havia comunhão entre eles. Então veio a queda. E aconteceu uma ruptura do senso de comunhão perpétua, pois Adão e Eva se esconderam de Deus. Deus, no entanto, continuou em busca de seus filhos rebeldes. Nas histórias de pessoas como Caim e Abel, Noé e Abraão, vemos Deus falando e agindo, ensinando e orientando. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus e a obedecer a sua orientação, apesar das diversas hesitações e desculpas. De fato, as Escrituras dão testemunho de que Deus falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. Havia a percepção de um relacionamento de intimidade, de comunhão. Já os israelitas, coletivamente, não estavam preparados para tal intimidade. Tendo aprendido um pouco a respeito de Deus, eles perceberam que estar em sua presença era uma coisa arriscada e expressaram seus temores a Moisés. Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Êxodo 20:19. Por isso, Moisés tornou-se o mediador do povo. Desta forma, poderiam manter a respeitabilidade religiosa sem assumir o risco recorrente. Esse foi o princípio de uma linguagem notável de profetas e juízes, inaugurada por Moisés. Contudo, era um passo para muito além da percepção do imediato, da visão da nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. Jesus veio na plenitude dos tempos, ensinou a realidade do reino de Deus e demonstrou como seria a vida neste reino. Ele estabeleceu uma comunhão viva pela qual veriam nele o Redentor e Rei, dando-lhe ouvidos em todas as coisas e obedecendo a ele em todas as ocasiões. No relacionamento íntimo que mantinha com o Pai, Jesus mostrou-nos o modelo para a realidade do que significa escutar e obedecer. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. João 5,30. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 14,10. Quando Jesus aconselhou os discípulos a permanecer nele, eles entenderam o que ele queria dizer, pois Jesus permanecia no Pai. Ele declarou ser o bom pastor, João 10,11, e afirmou que suas ovelhas conheceriam a sua voz, João 10,4. Ele prometeu que o Consolador viria, o Espírito da Verdade, que nos guia a toda a verdade. João 16,13.
Em seu segundo livro, Lucas afirma, sem rodeios, que Jesus, depois de ressuscitar e subir aos céus, continuaria a fazer e a ensinar, mesmo que as pessoas não conseguissem enxergá-lo a olho nu. Atos 1:1. Pedro e Estevão apontaram Jesus como o cumprimento da profecia de Deuteronômio 18:15. Que prevê a chegada de um profeta semelhante a Moisés, que falaria a quem as pessoas deveriam ouvir e obedecer. Atos 3:22 e Atos 7:37. No livro de Atos, vemos o Cristo ressurreto e reinante por meio do Espírito Santo, ensinando e guiando seus filhos, levando Filipe às culturas não alcançadas. Atos 8. Revelando sua messianidade a Paulo, Atos 9, ensinando Pedro a respeito de sua nacionalidade judaica, Atos 10, guiando a igreja para fora do cativeiro cultural, Atos 15. O que percebemos em todas as ocasiões é que o povo de Deus, aprendendo a viver, orientado pela voz de Deus e pela obediência à sua palavra. Eis aí, de forma resumida, o fundamento bíblico para a meditação. As maravilhosas novas dão conta de que Jesus não parou de agir nem de falar. Ele ressuscitou e continua trabalhando em nosso mundo. Ele não está ocioso, nem pegou laringite. Ele está vivo entre nós, como sacerdote para nos perdoar, profeta para nos ensinar, rei para nos governar, pastor para nos guiar. Todos os santos em todas as épocas deram testemunho desta realidade. Como é triste que o cristão contemporâneo demonstre tanto desconhecimento do mar de literatura sobre meditação cristã, produzida por cristãos fiéis ao longo dos séculos. E o testemunho deles sobre a vida alegre de comunhão perene e de uma uniformidade espantosa. A Igreja Católica Protestante Ortodoxa do Oriente e Ocidente, livre, instam-nos todas a viver na presença dele em comunhão ininterrupta. Diz o místico russo Teófilo, o recluso, orar é trazer a mente para dentro do coração e lá permanecer diante da face do Senhor, sempre presente, que tudo vê e está no teu íntimo. O clérigo anglicano Jeremy Taylor declara: a meditação é dever de todos. E em nossos dias, o mártir e Lutero Dietrich Bonhoeffer, ao ser perguntado sobre seu motivo para meditar, respondeu: porque sou cristão. Os testemunhos da igreja e dos mestres devocionais são tão ricos e tão vívidos por causa da presença de Deus que seríamos tolos em negligenciar um convite tão grandioso para experimentar, nas palavras de Madame Guyon, as profundezas de Jesus Cristo. O propósito da meditação. Na meditação, desenvolvemos-nos naquilo que Thomas A. Kempis chama de amizade familiar com Jesus Cristo. Deixe-nos desenvolver pela luz e pela vida do Senhor e começando a nos sentir confortáveis nessa postura. A presença contínua de Deus, onipresença, como costumamos dizer, deixa de ser um dogma teológico e passa a ser uma realidade radiante. Ele anda comigo e conversa comigo. Deixa de ser jargão religioso. Em vez disso, transforma-se numa descrição real da vida diária. Por favor, entenda-me. Não estou falando de nenhuma espécie de relacionamento piegas e leviano entre dois camaradas. Esse sentimentalismo só pode indicar quão pouco conhecemos e distante estamos do Senhor, alto e exaltado, revelado a nós nas Escrituras. João relata que quando viu o Cristo reinante, caiu aos seus pés como morto. Apocalipse 1:17. Deveríamos fazer o mesmo? Não. Na verdade, estou falando de uma realidade semelhante à vivenciada pelos discípulos no cenáculo,
quando experimentaram uma intimidade intensa aliada a uma reverência sublime. Na meditação, criamos o espaço emocional e espiritual que permite a Cristo edificar um santuário interno em nosso coração. O maravilhoso versículo "Eis que estou à porta e bato" foi escrito originalmente para os cristãos, não para os descrentes. Apocalipse 3:20. Nós que entregamos a vida a Cristo precisamos saber que Ele imensamente anseia ceiar, ter comunhão conosco. Ele deseja uma festa eucarística perene nesse santuário interior. A meditação abre a porta e, embora estejamos envolvidos em exercícios específicos de meditação, em momentos específicos, o alvo é trazer essa realidade viva para dentro da vida. É um santuário móvel que influencia tudo o que somos e fazemos. Esse tipo de comunhão transforma a personalidade. Não há como deixar acesa a chama eterna do santuário interior e permanecer igual, pois o fogo divino consome tudo que é impuro. Nosso Mestre, sempre presente, nos guiará em todos os momentos. A justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Tudo que for estranho a essa caminhada terá de desaparecer. Não o ter de, mas sim o querer, pois nossos desejos e aspirações ficarão cada vez mais conformes com o andar do Mestre. Cada vez mais, tudo que estiver dentro de nós irá girar como um ponteiro indicando o polo norte do Espírito. Concepções errôneas, até compreensíveis. Sempre que a concepção cristã de meditação é considerada seriamente, logo alguém a associa com o conceito de meditação das religiões orientais. Na realidade, há um mundo de distância entre as duas concepções. A meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente. A meditação cristã é uma tentativa de preenchê-la. São conceitos bastante diferentes. As formas orientais de meditação enfatizam a necessidade de se desligar do mundo. Existe a ênfase em perder a personalidade e a individualidade, fundindo-as com o mestre cósmico. Há também o anseio de se libertar dos fardos e das dores desta vida, de se desprender na impessoalidade do nirvana. A identidade pessoal se perde. A personalidade é vista como a ilusão perfeita. Escapa-se da degradante roda da existência. Não há nenhum Deus a quem ouvir, nem ao qual se vincular. O desligamento é o objetivo final da religião do Oriente. A meditação cristã vai muito além da noção do desligamento. Existe de fato certa necessidade de desligamento. Um sábado de contemplação, como denomina Pedro de Celes, monge benedito do século XII. Mas há também o perigo de pensar apenas em termos de desligamento, como Jesus dá a entender na história do homem que se esvazia do mal, mas não é preenchido com o bem. Quando um espírito imundo sai de um homem, esse espírito vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Lucas 11, do 24 ao 26. O desligamento, portanto, não é suficiente. Precisamos prosseguir com o vínculo. O isolamento da confusão que nos rodeia nos proporciona um vínculo mais enriquecedor com Deus. A meditação cristã leva-nos à integridade interior necessária para que nos entreguemos livremente a Deus. Outra concepção errônea é que a meditação é difícil demais, complicada demais, que talvez deva ficar apenas com os especialistas no assunto, que têm mais tempo para explorar as regiões interiores. Nada disso.
Os especialistas mais conceituados jamais se referem a esse tipo de jornada como algo exclusivo de uns poucos privilegiados, gigantes espirituais. Eles ririam só de pensar na ideia. Para eles, a sensação era de que estavam executando uma atividade humana natural, tão natural e importante quanto respirar. Eles nos diriam que não precisamos de nenhum talento especial nem de poderes paranormais. Thomas Merton escreve: a meditação é realmente muito simples e não há muita necessidade de técnicas elaboradas que nos ensine como prosseguir. A terceira concepção errônea é enxergar a contemplação como algo incompatível com o século XXI e, portanto, impraticável. Há o temor de que isso resulte no tipo de pessoa imortalizada no padre Feraponte, um asteca, personagem de Dostoiévski no livro Os Irmãos Karamazov. Uma pessoa intransigente que se considerava virtuosa e que por puro esforço livra-se do mundo e depois roga pragas sobre ele. Muitos acreditam que, na melhor das hipóteses, a meditação leva à alienação doentia que nos mantém imunes ao sofrimento da humanidade. Tais avaliações passam muito longe do alvo. De fato, a meditação é a única coisa capaz de redirecionar nossa existência para que assim consigamos lidar com a vida de maneira eficaz. Thomas Merton escreve: a meditação não tem sentido nem realidade a menos que esteja firmemente arraigada na vida. Historicamente, nenhum grupo enfatizou mais a prática de sintonizar o silêncio que os Quakers. E o resultado tem sido um impacto social vital, que em muito excede o número de Quakers. William Penn observa: a verdadeira santidade não tira os homens do mundo, mas capacita-os a viver melhor nele e incita os empreendimentos que ajudam a restaurá-lo. Com frequência, a meditação produz percepções extremamente práticas, quase seculares. Você será orientado a como se relacionar com sua mulher ou marido, como lidar com esse problema delicado ou com aquela situação nos negócios. É maravilhoso quando uma meditação, em particular, conduz a um estado de alegria. No entanto, é bem mais comum receber orientação para lidar com problemas humanos comuns. A meditação desenvolve-nos as coisas do mundo com mais equilíbrio e com uma perspectiva alargada. Talvez a concepção errônea mais comum de todas seja enxergar a meditação como uma forma religiosa de manipulação psicológica, ou como uma boa opção para baixar a pressão arterial ou aliviar a tensão, ou ainda como meio de obter inspiração ao entrar em contato com o subconsciente. A ideia de contato real e de comunhão com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, entretanto, soa pouco científica e quase irracional. Se você acha que vivemos num universo inteiramente material, pensará sempre na meditação como uma boa maneira de obter um padrão consciente de ondas cerebrais alfa. Se, no entanto, acredita que vivemos num universo criado por um Deus infinito e pessoal, que se deleita em ter comunhão conosco, verá a meditação como a comunicação entre a fonte do amor e o ser amado. Os dois conceitos de meditação são totalmente opostos. Um deles deixa-nos confinados a uma experiência totalmente humana. O outro lança-nos a um encontro entre o divino e o humano. Um se refere à exploração do subconsciente, o outro se refere a descansar naquele a quem encontramos, que nos ama, que está próximo de nós, que se aproxima a fim de nos trazer para si mesmo. Ambos os conceitos podem parecer espirituais e utilizar linguagem religiosa, mas o primeiro, em última análise, não consegue abrir espaço para a realidade espiritual. Como então chegamos ao ponto de acreditar na existência do mundo espiritual? Seria por causa de uma fé cega?
Nada disso. A realidade interior do mundo espiritual está ao alcance de todos os que se dispuseram a buscá-la. Tenho verificado com frequência que quem ridiculariza o mundo espiritual jamais dedicou 10 minutos sequer a investigar para saber se ele existe de verdade. Deixe-me sugerir que adotemos uma atitude experimental em relação às realidades espirituais. Assim como qualquer outra empreitada científica, formamos uma hipótese e fazemos experimentos para saber se ela é válida ou não. Se o primeiro experimento falha, não entramos em desespero nem rotulamos de fraudulento todo o trabalho. Examinamos outra vez o procedimento, talvez ajustando a hipótese e fazendo outras tentativas. Devemos, no mínimo, ter a honestidade de conceder a essa tarefa o mesmo grau de perseverança que dedicaríamos a qualquer área da ciência. O fato de muitos não terem a disposição de agir assim denuncia não a inteligência que possuem, mas seu preconceito. Desejando a voz viva de Deus. Há momentos em que tudo dentro de nós acena positivamente as palavras de Frederick W. Faber. Só sentar-se e pensar em Deus. Ah, que júbilo isso dá! Pensar o pensamento, o nome respirar. Na terra maior bem-aventurança não há. Contudo, os que meditam sabem que a reação mais frequente é a inércia espiritual, a gelidez e a falta de desejo. Os seres humanos parecem ter a tendência perpétua de arrumar alguém para falar com Deus em seu lugar. Ficamos satisfeitos de receber uma mensagem de segunda mão. Um dos erros mais fatais dos israelitas foi insistir em ter um rei humano, em vez de descansar no governo teocrático de Deus. É possível detectar uma nota triste nas palavras do Senhor. Foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel 8:7. A história da religião nada mais tem sido que o relato de uma luta para conseguir um rei, um mediador, um sacerdote, um pastor, um intermediário. Assim, esquivamo-nos de ir a Deus por nós mesmos. Essa abordagem poupa-nos da necessidade de mudar, pois estar na presença de Deus significa mudar em nossa vida. Não é preciso observar a cultura ocidental muito de perto para perceber que ela é cativa da religião do mediador. É por isso que a meditação nos parece tão temerária. Ela nos convida com ousadia a entrar na presença viva de Deus sem nenhum intermediário. Ela nos faz entender que Deus fala continuamente no presente e quer se comunicar conosco. Jesus e os escritores do Novo Testamento afirmam claramente que a mediação não está reservada aos profissionais da religião, mas é acessível a todos. Todos os que reconhecem Jesus Cristo como Senhor representam o sacerdócio universal de Deus e nessa condição podem adentrar o Santo dos Santos e conversar com o Deus vivo. Pode parecer difícil convencer as pessoas de que elas podem ouvir a voz de Deus. Os membros da Igreja do Salvador, em Washington, a capital americana, realizaram experimentos nessa área faz algum tempo. A conclusão deles, consideramos-nos cidadãos do século XXI, contudo temos indicativos de que é possível receber orientações tão nítidas quanto as que foram passadas a Ananias. Vá à casa de Judas na rua chamada direita. Por que não? Se Deus está vivo e ativo nos afazeres do ser humano, por que sua voz não pode ser ouvida e obedecida hoje? Ela pode ser e é ouvida por todos os que o conhecem como profeta e mestre no presente. E como passamos a desejar ouvir sua voz? Esse desejo de se voltar para Deus é uma dádiva da graça,
Qualquer um que se imagine capaz de começar a meditação sem orar pedindo o desejo e a graça para levá-la adiante, logo desistirá. No entanto, o desejo de meditar e a graça de começar a meditação devem ser considerados uma promessa implícita de outras graças. Buscar e receber tal dádiva da graça é a única coisa que nos permitirá prosseguir nessa jornada interna. Como diz Alberto o Grande, a contemplação dos santos incendeia-se com o amor daquele que é contemplado, ou seja, Deus, santificando a imaginação. Podemos descer da mente ao coração com a maior facilidade por meio da imaginação. O grande pregador escocês Alexander White faz menção dos ofícios divinos e dos serviços esplêndidos da imaginação cristã. Talvez uns raros indivíduos tenham experimentado com Deus unicamente por meio da contemplação abstrata. A maioria de nós, porém, precisa estar mais firmemente arraigado aos sentidos. Não devemos desprezar essa rota mais simples, mais humilde para a presença de Deus. O próprio Jesus recomendou-a, fazendo apelos constantes à imaginação. E muitos dos mestres devocionais igualmente nos encorajam a andar por este caminho. Teresa de Ávila diz: já que não conseguia refletir com o meu entendimento, planejei por meio da imaginação retratar Cristo dentro de mim. Muitos de nós identificam-se com essas palavras, pois também tentamos uma abordagem meramente cerebral e descobrimos que é abstrata demais, isolada demais. Além disso, a imaginação põe uma âncora no pensamento e atrai o foco de nossa atenção. Francisco de Sales observa que assim como aprisionamos um pássaro na gaiola ou prendemos um falcão pela trela, para que ele repouse na mão, por meio da imaginação restringimos a mente ao mistério sobre o qual meditamos, para que ela não vagueie para lá e para cá. Alguns fazem objeções ao uso da imaginação, alegando que não é digna de confiança, pois pode até mesmo ser usada pelo maligno. De fato, há bons motivos para a preocupação, porque ela, à semelhança de outras faculdades, teve sua participação na queda. Contudo, assim como cremos que Deus pode tomar a razão decaída como é e santificá-la, usando-a para propósitos positivos, também acreditamos que Ele é capaz de santificar a imaginação e usá-la para o bem. É evidente que a imaginação pode ser distorcida por Satanás, mas a isso também estão sujeitas todas as faculdades que possuímos. Deus nos dotou com a imaginação e, na qualidade de Senhor da criação, Ele tem poder para redimi-la e o faz, usando em benefício do reino de Deus. Outra preocupação a respeito do uso da imaginação é o receio da manipulação humana, até mesmo do engano auto-infligido. Afinal, alguns possuem uma imaginação hiperativa, como dizemos, e conseguem forjar todo tipo de imagem sobre algo que gostaria de ver acontecendo. Além do mais, não nos previne a Bíblia contra os pensamentos fúteis dos ímpios? Romanos 1:21. Tal preocupação é legítima. É possível que tudo não passe de esforços humanos inúteis. É por isso que lançar-se na dependência completa de Deus nessas questões adquire importância tão vital. Estamos buscando pensar os pensamentos de Deus, desfrutar os prazeres de sua presença, desejar sua verdade e seu caminho. E quanto mais vivermos assim, mais Deus utilizará nossa imaginação para seus bons propósitos. De fato, a experiência comum dos que caminham com Deus é receber imagens daquilo que pode existir.
Quando estou orando por alguém, normalmente recebo uma imagem da condição em que ela se encontra e quando compartilho essa imagem, ouço um suspiro profundo ou então a pessoa começa a chorar. Depois pergunta: como você sabia? Bem, eu não sabia, eu apenas vi. Acreditar que Deus pode santificar e utilizar a imaginação é simplesmente levar a sério a ideia cristã da encarnação. Deus se acomoda tão bem, encarna tão bem neste mundo que usa as imagens que conhecemos e compreendemos para nos ensinar a respeito do mundo invisível do qual conhecemos tão pouco e achamos tão difícil de entender. Preparando-se para meditar. É impossível aprender a meditar usando um livro. É meditando que se aprende a meditar. No entanto, sugestões simples na hora certa podem fazer uma diferença enorme. As orientações e os exercícios que constam das páginas seguintes são apresentados na esperança de que o ajudem na prática real da meditação. Não são leis, nem têm a intenção de restringir seus métodos. Existe o momento adequado para a meditação, mas quando se alcança certa proficiência na vida interior, é possível praticar a meditação a qualquer hora e em quase todas as circunstâncias. O irmão Lourenço, no século XVII, e Thomas Kelly, no século XIX, dão testemunhos eloquentes deste fato. Dito isso, faz-se necessário enxergar a importância tanto para iniciantes quanto para experimentados de separar uma parte do dia para a meditação regular. Uma vez convencidos de que é preciso separar momentos específicos para a contemplação, temos de nos prevenir contra a ideia de que praticar alguns atos religiosos em determinados momentos significa estar meditando. Esse trabalho, na verdade, envolve toda a nossa vida. É uma tarefa que ocupa as 24 horas do dia. A oração contemplativa é uma forma de vida. Paulo exorta: orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Com um toque bem-humorado, Pedro de Celes observa que aquele que ronca na noite do vício não pode reconhecer a luz da contemplação. Portanto, precisamos entender que o nosso dia por inteiro é parte vital na preparação para os momentos específicos de meditação. Se ficarmos presos ao redemoinho das atividades frenéticas, não conseguiremos concentrar-nos nas horas de silêncio interior. A mente atormentada e fragmentada por algumas questões externas dificilmente estará preparada para a meditação. Os pais da igreja falavam com frequência sobre o otium sanctum, o ócio santo. O senso de equilíbrio na vida, a capacidade de se apaziguar em meio às atividades do dia, a habilidade de descansar e deter-se para admirar a beleza, a aptidão de manter um ritmo compassado. Com a tendência que temos de definir as pessoas em termos do que produzem, faremos bem em cultivar o ócio santo. E se temos a expectativa de sucesso no estilo contemplativo, precisamos buscar energicamente o ócio santo, com uma determinação implacável apesar de nossa agenda. E quanto ao lugar da meditação? Isso será discutido na disciplina de solitude. Assim, umas poucas palavras serão suficientes por hora. Encontre um lugar silencioso, livre de interrupções e afastado de qualquer telefone. Se for possível, encontre um local de onde possa contemplar uma bela paisagem. Tanto melhor. É melhor ter um local fixo em vez de ficar à caça de um ponto diferente todos os dias. E quanto à postura? Em certo sentido, a postura não faz diferença alguma. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer posição. Ao mesmo tempo, a postura tem importância máxima. O corpo, a mente e o espírito são inseparáveis. A atenção no espírito é como um telegrama que se expressa na linguagem corporal. Na verdade, já vi pessoas
mascarem chiclete vigorosamente durante todo o culto, sem perceber a profunda tensão interna que experimentam. A postura externa não apenas reflete o estado interno, ela pode alimentar a atitude interna da oração. Se interiormente estamos carregados de distrações e ansiedades, escolher conscientemente uma postura de paz e relaxamento tende a acalmar a turbulência em nosso interior. Não existe nenhuma lei que prescreva a postura correta. Na Bíblia encontramos as mais diversas, desde ficar prostrado no chão a estar em pé, com a cabeça levantada em direção aos céus. Acho que a melhor alternativa é encontrar a posição que seja mais confortável e distraia menos. Richard Rolle, estimado místico do século XVI, preferia sentar-se, porque eu sabia que durava mais do que andando ou em pé ou ajoelhado, pois sentado ficava em repouso máximo e o meu coração mais voltado para cima. Concordo plenamente e acho que a melhor é sentado em uma cadeira de encosto vertical, com as costas posicionadas corretamente e os 2 pés totalmente apoiados no chão. Ficar com a postura relaxada indica negligência e cruzar as pernas dificulta a circulação. Coloque as mãos sobre o joelho com as palmas viradas para baixo, como um gesto de receptividade. Às vezes é bom fechar os olhos para eliminar as distrações e focar a atenção em Cristo. Em outros momentos, será proveitoso refletir sobre uma imagem do Senhor ou procurar árvores e plantas aprazíveis pelo mesmo motivo. Independentemente de como for feito, o alvo é concentrar a atenção do corpo, das emoções, da mente e do espírito na glória de Deus, na face de Cristo. Segundo aos Coríntios 4:6. As formas de meditação. Ao longo dos séculos, os cristãos mencionaram várias formas de ouvir Deus, de ter comunhão com o Criador dos céus e da terra, de experimentar o amor eterno do Senhor pelo mundo. A sabedoria acumulada dessas experiências pode ser extremamente útil em nossa busca de maior intimidade com Deus e na tentativa de sermos, assim como eles faziam, mais fiéis a Ele. Para os mestres devocionais, a meditatio scripturarum, a meditação nas Escrituras, é o ponto central de referência que mantém todas as outras formas de meditação nas perspectivas corretas. Enquanto o estudo das Escrituras gira em torno da exégese, a meditação procura internizar a passagem e torná-la pessoal. A palavra escrita torna-se palavra viva, dirigida a você. Não é o momento de estudo técnico, de análise ou mesmo de juntar material para compartilhar com algum grupo. Deixe de lado todas as tendências à arrogância e com um coração humilde receba a palavra dirigida a você. Creio que ficar de joelhos é especialmente apropriado nesse momento em particular. Dietrich Bonhoeffer diz: assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas a aceita como lhes são ditas, aceite a palavra das Escrituras e guarde-as no coração, como fez Maria. E é só isso. Isso é meditação. No seminário fundado por Bonhoeffer, em Finkenwald, todos participavam meia hora de meditação silenciosa sobre as Escrituras. É importante resistir à tentação de percorrer várias passagens superficialmente. Tal abafamento reflete nosso estado interno, e nosso estado interno é aquilo que precisamos para ser transformados. Bonhoeffer recomenda passar uma semana inteira em um único texto. Portanto, minha sugestão é que você tome um único evento, uma parábola, uns poucos versículos ou mesmo uma única palavra e permita que isso crie raízes em você. Procure viver a experiência lembrando o incentivo de Inácio de Loyola
e aplicamos todos os sentidos à tarefa. Sinta o cheiro do mar, ouça o marulhar da água ao longo da costa, contemple a multidão, sinta o sol na cabeça e a fome no estômago, bem como o sabor do sal no ar. Toque a orla das vestes dele. Sobre esse aspecto, Alexandre White aconselha: a imaginação verdadeiramente cristã jamais permite que Jesus Cristo saia do nosso campo de visão. Você abre o Novo Testamento e pela imaginação, naquele instante, você é um dos discípulos de Cristo, no lugar certo, e está aos pés dele. Suponha que queiramos meditar sobre a afirmação surpreendente de Jesus: a minha paz lhe dou. João 14, 27. Refletimos sobre a verdade de que Ele está nos enchendo agora com a sua paz. O coração, a mente e o espírito são despertados para essa paz, que flui para dentro de nós. Percebemos que todas as inquietações causadas pelo medo foram superadas pelo Espírito, de poder, de amor, de equilíbrio, segundo aos Timóteos 1,7. Em vez de dissecar a paz, estamos entrando nela. Somos envolvidos, absorvidos, entrelaçados com essa paz. O maravilhoso a respeito dessa experiência é que o eu fica bastante esquecido. Já não nos preocupamos sobre como obter mais paz, pois estamos atentos à paz que está sendo transmitida ao nosso coração. Já não precisamos mais elaborar diligentemente formas de agir pacificamente, pois os atos de paz brotam espontaneamente do nosso interior. Lembre-se sempre de que não entramos nesse empreendimento como observadores passivos, mas como participantes ativos. Lembre-se também de que Cristo está de fato conosco para nos ensinar, curar e perdoar. Alexandre White declara: com a imaginação ungida com o óleo sagrado, você abre o Novo Testamento outra vez. Na primeira é o publicano, na segunda é o pródigo, depois você é Maria Madalena, Pedro no pórtico, até que todo o Novo Testamento por inteiro corresponda à sua autobiografia. Outra forma de meditação é o que os contemplativos da Idade Média chamavam de recompilação, e os quakers, em geral, denominam como convergência. É um momento de aquietar-se, de entrar no silêncio recriador, de permitir que a fragmentação da mente adquira um centro. O breve exercício que se segue é para auxiliá-lo a recompilar, chamado simplesmente palmas para baixo, palmas para cima. Comece colocando as palmas para baixo como indicação simbólica de seu desejo de entregar a Deus qualquer preocupação que possa ter. Em silêncio ore: Senhor, entrego-te a raiva que sinto de João. Libero o medo que tenho da consulta do dentista nesta manhã. Rendo minha ansiedade por não ter dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. Liberto-me da frustração causada pela tentativa de encontrar uma babá para esta noite. Em relação a tudo que represente um peso em sua mente ou que seja motivo de preocupação, diga apenas palmas para baixo. Liberte-se. Pode ser que você sinta até mesmo certa sensação de alívio nas mãos. Após esse momento de entrega, vire as mãos para cima, como sinal de desejo de receber algo do Senhor. Você pode orar silenciosamente. Senhor, gostaria de receber teu divino amor por João, tua paz para a consulta com o dentista, tua paciência, tua alegria. Seja qual for a necessidade, diga palmas para cima. Tendo feito a convergência, gaste os momentos restantes em silêncio total. Não peça nada. Permita que o Senhor entre em comunhão com você, que Ele o ame. Se vierem impressões e orientações, ótimo. Caso contrário, ótimo. Um terceiro tipo de oração contemplativa é meditar sobre a criação.
Bem, isso não tem nada de panteísmo infantil. Trata-se de um monoteísmo majestoso, no qual o grandioso Criador do universo nos mostra um pouco de sua glória por intermédio da criação. De fato, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Salmo 19:1. Evelyn Underhill recomenda: comece com a primeira forma de contemplação que os antigos místicos às vezes denominavam descobrir Deus em suas criaturas. Por isso, preste atenção à ordem criada. Observe as árvores. Olhe realmente para elas. Apanhe uma flor e deixe que a beleza e simetria dela mergulhe profundamente em sua mente e em seu coração. Ouça os pássaros, eles são mensageiros de Deus. Observe as criaturas pequenas que rastejam sobre a terra. Certamente tais atos são humildes, mas Deus pode falar ao mais íntimo de nosso ser nestas coisas simples, se nos aquietarmos para ouvi-las. Existe ainda uma quarta forma de meditação, que de certa forma é bem oposta à mencionada agora. Meditar sobre os fatos do nosso tempo, procurando perceber a importância deles. Temos a obrigação espiritual de penetrar a fundo no significado dos acontecimentos, não para adquirir poder, mas para obter uma perspectiva profética. Thomas Merton escreveu que a pessoa que meditou sobre a paixão de Cristo e não meditou sobre os campos de extermínios de Dachau e Auschwitz ainda não entrou plenamente na experiência do cristianismo do nosso tempo. Essa forma de meditação será mais bem executada com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Entretanto, não se deixe enredar pelos absurdos clichês políticos nem pela propaganda que nos bombardeia. Na verdade, em geral, os jornais são superficiais e tendenciosos demais para serem de grande ajuda. Faremos bem se mantivermos os fatos de nosso tempo diante de Deus e pedirmos revelação profética, a fim de discernir o rumo que tais coisas irão tomar. Mas devemos pedir orientação em tudo que fazemos para ser sal e luz neste mundo decadente e sombrio. Não se sinta desencorajado se no começo suas meditações não parecerem significativas. Há um progresso na vida espiritual e é sensato ter alguma experiência com colinas menores antes de tentar atacar o Everest da alma. Por isso, tenha paciência consigo mesmo. Além do mais, você está aprendendo uma disciplina para a qual não recebeu nenhum treinamento. Tampouco nossa cultura o encoraja a desenvolver tais habilidades. Você estará nadando contra a corrente, mas seja forte. Essa tarefa tem imenso valor. Há muitos outros aspectos da disciplina da meditação que podem ser proveitosamente considerados. Entretanto, a meditação não é um ato isolado, nem é algo acabado do jeito que se finaliza a produção de uma cadeira. É um estilo de vida. Você aprenderá e se desenvolverá continuamente à medida que sondar as regiões profundas do mundo interior.